Vamos começar a parte 2 do treinamento de identificação de perigos, avaliação de riscos e medidas de controle. Aqui nós vamos falar sobre a metodologia de avaliação de risco, né? E a gente utiliza na Stellantis a metodologia chamada HRN, que significa número de classificação do perigo, né? Para classificar e priorizar os riscos que a gente tem no processo. Ele utiliza o cálculo, né, através dessa fórmula esquisita, né, que nós vamos explicar detalhadamente agora. Então, o risco, ele é a multiplicação da probabilidade de ocorrência, da frequência de exposição, da gravidade máxima do dano e do número de pessoas expostas. Então, por essa fórmula, a gente calcula qual é a gradação do risco, né? Se o risco é alto, médio, baixo. Essa fórmula, ela vem de uma norma de cálculo de risco, uma NBR, né? Então, ela é baseada nela e é ela que a gente vai usar a partir de agora para fazer as avaliações de risco na fábrica. Então, agora vamos entrar dentro de cada voz, né? A primeira voz é a probabilidade de ocorrência. Então, ela atribui, né, valores de 0,033 até 15 de acordo com a probabilidade de ocorrer um acidente na área. Tá? Da onde saíram esses números, 0,033, provavelmente foi de algum estudo de probabilidade feito na hora de fazer a norma. Tá? De qualquer maneira, quanto maior o número, maior a probabilidade de ocorrer o acidente. Né? Então, se a gente tem o valor 15, é porque tem certeza que vai acontecer o acidente. Se a gente tem o valor de 0,033, é quase impossível ocorrer o acidente, né? Ele pode ocorrer apenas em circunstâncias extremas. Ah, Flávia, eu preciso decorar qual que é o valor para cada item? Não, né, gente? Isso aqui nós vamos ter, né, uma folha de consulta que vai nos ajudar. Mas à medida que a gente for preenchendo a planilha, né, a gente vai preencher pela probabilidade e aí ela já vai atribuir o valor necessário. A frequência de exposição, essa é mais simples, né, porque ela é menos subjetiva. Então, a gente vai ver se a pessoa está exposta uma vez ao ano, uma vez ao mês, uma vez por semana, uma vez ao dia, uma vez a cada hora ou de forma constante a esse risco. Né? Então, por exemplo, ruído. Quem trabalha numa máquina está exposto a todo momento, de forma constante, ao ruído da máquina. Eu não consigo mensurar, né, que ele está exposto a ruído de hora em hora, por exemplo. De qualquer maneira, se você pensar pelo contrário, um eletricista, ele não está exposto à eletricidade a todo momento. Né? Às vezes ele só entra numa subestação, por exemplo, uma vez por semana, uma vez por mês. Então, é dessa forma que nós vamos mensurar a exposição do empregado. A gravidade máxima do dano. Então, aqui a gente vai pensar realmente qual que é o pior cenário que pode acontecer se um acidente ocorrer. Né? Então, assim, é só um arranhão, né, que a pessoa vai ter? Aí a gente vai atribuir o valor de 0,1. Ele pode morrer? Então, a gente vai atribuir um valor de 15. Isso aqui também fica um pouco subjetivo, né? Porque se você pensar, se eu escorregar no passeio, né, eu posso bater a cabeça no chão e morrer, né? Dependendo de onde eu bato a cabeça. Né? Mas a gente vai ter que ter um bom senso para determinar essa gravidade do dano. O número de pessoas expostas também é fácil, né? Porque a gente sabe quantas pessoas estão expostas àquele risco. Então, por aí a gente determina o valor atribuído para o NP. Dessa forma, né, a gente faz a multiplicação e a gente vai ter faixas de risco, né, de aceitável até inaceitável. Então, vão ser 8 faixas de risco, sendo 2 verdes, 2 amarelas, 2 laranjas e 2 vermelhas. Se o risco for verde, aceitável ou muito baixo, a gente vai considerar possíveis ações, se existir, né? Muitas vezes não tem jeito de fazer mais nada, está tudo feito. E a gente vai manter as medidas de proteção que já existem, porque elas são importantes para garantir que o risco continue, né, no nível verde. Se for amarelo, o risco é baixo ou significante,
A gente vai garantir que as medidas atuais de proteção são eficazes. Então, primeiro nós vamos fazer uma verificação do que a gente tem e ver se realmente ele impede, né, que o risco aumente com o tempo. E vamos aprimorar as ações complementares, né? Então, o que a gente consegue melhorar, o que a gente consegue fazer de novo, né? Então, isso a gente tem que pensar. Se o risco for laranja, ele vai ser alto ou muito alto e a gente vai precisar realizar ação para reduzir ou eliminar esse risco. Então, a gente tem que garantir a implementação de proteções ou de dispositivos de segurança. Isso aí é trabalhar na hierarquia de controle que a gente já falou no último treinamento, né? Parar de trabalhar, né, em medidas administrativas, de procedimento, de treinamento e começar a realmente pôr barreiras eficazes dentro da área. Só assim a gente vai conseguir reduzir ou eliminar o risco. E se for vermelho, é um risco extremo ou inaceitável e a gente tem que interromper a atividade imediatamente até eliminar ou reduzir o risco. Então, se a gente tem um risco vermelho na planilha, essa atividade não pode ocorrer. A gente tem que tomar medidas urgentes. Então, vamos brincar um pouquinho aqui, simular, né, um acidente para a gente ver aí como é que a gente calcula o risco. Então, nessa atividade, vocês podem ver aí que está sendo realizada uma movimentação de uma carga suspensa. Essa carga vai ter 1 tonelada. O cabo de aço, ele encontra-se com a alma exposta. E não existe nenhuma verificação dos cabos antes do uso, não tem um checklist, né? Por isso que a gente fala que é importante verificar todas essas condições antes de usar. Essa atividade ela é realizada 5 vezes a cada hora. E aí a gente tem aí, né, algumas pessoas, né, o risco das pessoas passarem próxima à carga e a carga, né, cair em cima delas. Então vamos lá. Pensando em termos de probabilidade de ocorrência. Se a gente tem uma carga suspensa de 1 tonelada com cabo de aço de alma exposta, né, qual que é a probabilidade de ocorrer? É quase impossível? Claro que não, porque a gente já está com o cabo de aço com problema, né? Então, para mim, Flávia, seria no mínimo possível, né? Porém, considerando que a alma está exposta, a gente tem que é muito provável e esperado que uma hora esse cabo se rompa. Flávia, mas isso é muito subjetivo. É muito subjetivo, mas a gente tem que ter bom senso, né? Então, a gente realmente tem que pensar na probabilidade. A gente não tem certeza que vai ocorrer, né? Mas é muito provável que ocorra, porque ele está fazendo 5 vezes a cada hora, carregando 1 tonelada, né? Então, muito provável. Então, aí na fórmula lá embaixo, né, a gente passou a ter um valor de 10 na probabilidade de ocorrência. Agora, vamos ver a frequência de exposição, né? A frequência é 5 vezes a cada hora. Então, é uma frequência constante, né? Não é, né, uma vez a cada hora. Então, a frequência de exposição passa a ser 5. Pensando agora na gravidade do dano, né? A gravidade do dano, nesse caso, é fatalidade. 1 tonelada cair na sua cabeça, se você sair vivo, você vai ter muita sorte. Então, a fórmula passa a ter o valor de 15. E, finalmente, o número de pessoas expostas, né? Nesse caso, eu só tenho essas 2 pessoas trabalhando na área, então a gente vai atribuir o valor de 1 ao número de pessoas expostas. E aí, a gente tem um risco, né, igual a 750, que está numa faixa de extremo, vermelha, e a gente tem que interromper a atividade até a eliminação ou a redução do risco. Então, tem que parar, tem que isolar para poder depois continuar a atividade. E agora nós vamos fazer a provinha de aprendizado para ver se vocês entenderam bem como que faz esse cálculo.